Vivemos em um mundo onde tudo parece estar à beira de um colapso emocional. Uma crítica mal colocada, uma mensagem visualizada e não respondida, um olhar atravessado, uma fila longa demais. E, de repente, estamos tomados por uma tempestade interna. Mas o que nos torna tão vulneráveis? Por que tantas pessoas, aparentemente fortes por fora, desmoronam diante dos menores contratempos? A resposta, segundo os mestres estoicos, não está no mundo, mas dentro de nós. Epicteto já nos alertava. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que, por trás de cada abalo emocional, existe uma interpretação. E essa interpretação, quase sempre, é distorcida, acelerada, impulsiva. A raiz da agitação emocional começa com a ilusão de que tudo deveria estar sob nosso controle. Esperamos que o trânsito flua, que os outros nos respeitem, que o mundo nos compreenda, que tudo se encaixe com perfeição. E quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, surge a frustração, e com ela a raiva, o ressentimento, a ansiedade. No fundo, criamos um mundo interno idealizado e nos revoltamos contra o mundo real. Esse abismo entre o que é e o que gostaríamos que fosse é a fonte de grande parte do nosso sofrimento. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou traições, guerras e perdas familiares, mas escreveu em seu diário íntimo que o universo é mudança e a vida é opinião. Tudo muda. E tudo o que sentimos nasce da maneira como interpretamos essa mudança. Somos facilmente abalados porque nos apegamos ao efêmero, nos agarramos à ideia de controle absoluto, de estabilidade emocional, de conforto constante, e esquecemos que a natureza da vida é movimento, é incerteza, é fluxo. Quando resistimos a isso, entramos em conflito com a realidade. A angústia nasce dessa resistência. Mas os estoicos nos convidam a inverter a lógica. Em vez de lutar contra o que não controlamos, devemos governar o que está ao nosso alcance. Nossa mente, nossas reações, nossas escolhas. E isso começa com uma simples, porém poderosa mudança. A observação consciente. Observar sem julgar. Respirar antes de reagir. Questionar os próprios pensamentos antes de mergulhar neles como verdades absolutas. Quantas vezes uma ofensa só se tornou dolorosa porque você acreditou que era verdadeira? Quantas vezes a ansiedade cresceu porque você alimentou cenários que sequer existiam? A maioria das emoções destrutivas nasce não da realidade, mas da imaginação. Criamos monstros na mente e depois tentamos fugir deles. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase, ainda hoje, é um espelho para o caos interior de milhões. Mas há um caminho. O primeiro passo para dominar suas emoções é perceber que elas não são inimigas, são mensagens. A raiva pode ser um sinal de limite invadido. A tristeza, um pedido de pausa. O medo, um alerta para a prudência. O problema surge quando deixamos essas emoções tomarem o volante da vida. Quando a emoção domina a razão, perdemos a clareza. E sem clareza, nos tornamos presas fáceis das reações impulsivas. Por isso, os estoicos treinavam a mente todos os dias, como um guerreiro afia sua espada antes da batalha. Sabiam que a verdadeira guerra não estava lá fora, mas dentro de si. Ser inabalável não é ser insensível. Não é sufocar emoções, mas entender a sua raiz, acolhê-las com lucidez e, acima de tudo, não se deixar escravizar por elas. A solidez de um homem não está em sua força física, mas na sua capacidade de permanecer centrado, mesmo quando tudo ao redor grita pelo contrário. O autodomínio não nasce em um dia. Ele é esculpido, como mármore, no atrito diário com o caos. A cada momento em que você escolhe não reagir, a cada pensamento que você questiona, a cada emoção que você observa antes de agir, você se aproxima da liberdade.
Imagine acordar todos os dias com a clareza de que, aconteça o que acontecer lá fora, você terá sempre um território inviolável, imune às tempestades externas, onde reina a serenidade. Esse território existe, e ele se chama vontade interior. Epicteto, um escravo liberto que se tornou um dos maiores sábios da antiguidade, nos entregou a chave dessa liberdade. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, mas essa distinção é uma das armas mais poderosas já criadas contra o sofrimento humano. Saber diferenciar o que depende de você do que não depende é o primeiro passo para se tornar emocionalmente invencível. Porque é justamente quando tentamos controlar o incontrolável que adoecemos por dentro. A maior parte da nossa ansiedade vem da tentativa inconsciente de mudar o que está fora do nosso alcance. O humor das outras pessoas, a opinião dos colegas, o rumo de uma conversa, o resultado de um exame, o comportamento de um filho, o passado que já foi ou o futuro que ainda nem chegou. Nos debatemos, gritamos por dentro, questionamos o destino. E em troca recebemos apenas frustração, angústia e desgaste. Tudo isso porque, no fundo, esquecemos que o controle absoluto é uma ilusão. O único domínio real é o de si mesmo, a sua mente, o seu julgamento, a sua atitude. E isso ninguém pode tirar de você. Marco Aurélio, imperador romano e discípulo do estoicismo, escreveu durante campanhas militares e momentos de dor profunda. Se está fora de sua mente, está fora de seu alcance. O mundo pode ruir. As pessoas podem trair. O caos pode gritar. Mas sua mente, se treinada, pode permanecer inabalável. E aqui está o ponto. Ninguém nasce com esse poder. Ele é construído. Ele é forjado no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos segundos entre um estímulo e uma resposta. A liberdade começa quando você decide não desperdiçar sua energia tentando mudar o que não pode ser mudado e passa a investir tudo o que tem naquilo que pode ser transformado. Sua atitude diante dos fatos. Você não controla o trânsito, mas controla como reage ao atraso. Você não controla o que os outros dizem, mas decide como isso o afeta. Você não controla a doença que apareceu, mas controla como encara o tratamento. Você não controla o fim de um relacionamento, mas pode controlar o que vai fazer com essa dor. Essa consciência muda tudo. Ela reorganiza o seu mundo interior. A angústia dá lugar à aceitação. O desespero se transforma em ação concreta. O ódio se dissolve na lucidez. O estoico é aquele que, diante de uma tragédia, respira fundo, observa e age com base naquilo que está ao seu alcance. E apenas isso. Não há espaço para vitimismo. Não há espaço para a ilusão do controle. Há apenas responsabilidade interior. E essa responsabilidade é um poder que ninguém pode usurpar. Epicteto usava uma metáfora poderosa. Imagine um navio no mar. Você não controla os ventos, as correntes, as tempestades, mas controla as velas, o leme, a direção. Enquanto muitos amaldiçoam o vento, o sábio ajusta as velas. Esse é o segredo dos que permanecem firmes em meio ao caos. Eles não negam a dor, não ignoram a realidade, mas dominam a única coisa que realmente podem controlar. A maneira como escolhem viver a experiência. E essa escolha está sempre em suas mãos. A prática estoica nos convida todos os dias a fazer uma revisão interior. Pergunte-se diante de cada desafio: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, com coragem, solte, com maturidade, com humildade. Mas se a resposta for sim, então assuma, haja, mude, intervenha. Seja protagonista. Esse discernimento, simples mas profundo, é a base da verdadeira liberdade emocional. Sem ele, somos folhas ao vento. Com ele, somos raízes firmes, mesmo em meio ao vendaval. Dominar suas emoções exige, antes de tudo, dominar seu foco. E seu foco deve estar apenas onde você pode agir. O resto é ruído,
O resto é distração. O resto é ego gritando por um poder que nunca teve. O ser humano inabalável é aquele que caminha entre os destroços do mundo e ainda assim não perde a direção, porque sabe que a direção está dentro e não fora. Você já tentou se manter calmo em meio ao caos? Já tentou respirar fundo quando tudo dentro de você gritava por reação? Já percebeu como, na maior parte das vezes, perdemos o controle não porque o mundo nos provoca, mas porque nunca fomos treinados para manter o domínio sobre nós mesmos? A verdade é que fomos educados para dominar o mundo lá fora, conquistar, acumular, vencer, mas nunca aprendemos a conquistar a nós mesmos. Os estoicos sabiam disso há 2 milênios. E por isso desenvolveram uma das práticas mais poderosas da filosofia antiga, a proairesis. O poder de escolher como reagir independentemente do que acontece ao redor. A proairesis é, na essência, o seu núcleo inviolável de liberdade. Epicteto dizia que ninguém pode tirar de você sua capacidade de decidir como reagir. Podem te prender, insultar, tirar tudo que você tem, mas jamais poderão arrancar sua proairesis se você a tiver fortalecido. Essa é a verdadeira disciplina emocional. Não se trata de reprimir sentimentos, não se trata de se tornar frio ou apático. Trata-se de treinar a mente como um atleta treina o corpo, com repetição, atenção e foco. Cada vez que você escolhe não reagir de forma impulsiva, está fortalecendo esse músculo invisível chamado autocontrole. Cada vez que você observa a emoção antes de agir, está se aproximando da verdadeira liberdade. Imagine que suas emoções são como nuvens carregadas passando no céu. Elas vêm, escurecem o horizonte. Às vezes trovejam, mas passam. O problema surge quando você acredita que a nuvem é o céu, quando você se identifica com a raiva, com a ansiedade, com a frustração e age a partir desse estado momentâneo, sem questionar, sem observar. O treino estoico é justamente o de observar, com atenção, com presença, com firmeza. É como colocar um vigia na porta da mente. Nada entra sem ser examinado. Nenhuma emoção governa sem ser interrogada. Mas como treinar isso na prática? A resposta está na rotina estoica. Eles começavam o dia com meditações matinais, prevendo os desafios que poderiam surgir. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: "Hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas, mentirosas, mas elas não podem me ferir, pois não compartilho seus valores." Essa antecipação mental preparava o espírito para enfrentar o mundo com serenidade. Durante o dia, praticavam a vigilância constante da mente. Observavam os pensamentos como quem observa uma chama. E ao fim do dia, revisavam suas ações, suas falhas, suas conquistas interiores. Não por culpa, mas por crescimento, por responsabilidade. Treinar o espírito é tornar-se consciente de cada pequena escolha. É escolher não responder ao insulto. É escolher manter a dignidade mesmo diante da injustiça. É respirar quando a mente quiser gritar. É parar quando o impulso quiser atropelar tudo. É escrever sobre si mesmo, não para os outros verem, mas para se enxergar com mais clareza. Sêneca dizia que a alma precisa de um espelho, e esse espelho é a autoanálise diária. Sem ela, andamos cegos. Com ela, enxergamos até no escuro. A disciplina emocional não é um dom, é uma construção, é um trabalho constante, é lapidar o mármore bruto da impulsividade até revelar a estátua serena da sabedoria. E como toda escultura, exige tempo, paciência, persistência. Nos momentos mais difíceis, quando tudo em você pedir por reatividade, lembre-se, esse é o campo de treino. É nesse campo que se forjam os inabaláveis, não nos dias calmos, mas nas tempestades. O verdadeiro guerreiro estoico não é aquele que nunca sente, mas aquele que sente e ainda assim escolhe com sabedoria.
que é tomado pela raiva, mas decide não ferir, que é envolvido pela tristeza, mas não se afoga, que sente o medo, mas caminha. Porque aprendeu que a emoção é uma onda, mas a alma treinada é a rocha. E nenhuma onda, por mais forte que seja, é capaz de mover uma rocha que conhece sua base. Poucas forças são tão destrutivas quanto a necessidade constante de validação. Vivemos numa era onde se sentir ofendido se tornou quase um vício emocional e, mais perigosamente, um mecanismo automático. Basta uma palavra fora do tom, um comentário atravessado, um gesto ambíguo, e lá estamos nós, dominados pela sensação de injustiça, buscando reparar uma suposta ofensa, exigindo explicações, cobrando respeito. Mas pare e pense. De onde vem essa urgência em se sentir atingido? Quem realmente sofre quando se permite ser ofendido? A verdade é dura, mas libertadora. O ofendido sofre não pelo que lhe foi dito, mas por aquilo que acreditou ser verdade. O que dói, de fato, não é a crítica do outro. É o que ela revela sobre sua própria insegurança. Epicteto, com sua visão cirúrgica da mente humana, dizia: se alguém diz algo sobre você que é falso, por que se ofender? E se for verdadeiro, por que se ofender? Em outras palavras, a ofensa só encontra morada em quem a acolhe. O insulto é uma flecha lançada, mas você decide se ela atinge o alvo. E o alvo, quase sempre, é o ego inflamado. A vaidade emocional é a armadilha que nos faz acreditar que o mundo nos deve respeito, reconhecimento, afeto. E quando isso não é entregue da forma que esperamos, reagimos como uma criança contrariada. Mas o sábio não é movido por ofensas. Ele as observa com compaixão. Ele sabe que só se fere quem se apega. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que nos ferem. Essa frase carrega uma verdade transformadora. A verdadeira força está em permanecer centrado enquanto tudo ao redor tenta te desestabilizar. Quando você se sente ofendido, você entrega o poder ao outro. Você transforma a palavra de alguém em decreto sobre seu valor. Mas a identidade de um estoico não é moldada pelas opiniões alheias, é esculpida pela razão, pela clareza, pela autodeterminação. O homem ofendido é um escravo da imagem que deseja manter. O homem livre é aquele que sabe quem é e não precisa provar nada para ninguém. Mas atenção, não confunda honra com vaidade, não confunda dignidade com orgulho ferido. Defender-se de uma injustiça real é sabedoria. Viver reagindo a cada crítica é fraqueza disfarçada de nobreza. O estoico escolhe cuidadosamente suas batalhas emocionais. Ele não sai por aí tentando corrigir cada mal-entendido, cada ruído, cada opinião errada sobre si. Ele sabe que o tempo revela, o caráter sustenta e a verdade permanece. Não é preciso gritar, não é preciso se justificar, basta viver com coerência. E quando as pedras vierem, porque virão, ele não se curva, ele caminha, porque o que está em jogo não é o que os outros pensam de você, é o que você escolhe fazer com o que pensam. A vaidade emocional é uma prisão de ouro, nos faz parecer fortes, mas por dentro estamos algemados. Cada elogio nos infla, cada crítica nos destrói. É uma montanha-russa de autoestima instável, mas há uma saída. A saída é o desapego do papel de vítima. É aceitar que as pessoas erram, que falam sem pensar, que projetam suas sombras e que isso não tem nada a ver com você. O ofendido crônico acredita que tudo é pessoal. O sábio sabe que quase nada é. Quem te magoa, muitas vezes, está apenas revelando o próprio caos. E você tem duas opções: absorver ou observar, reagir ou refletir, se ferir ou se libertar. Sêneca, com sua lucidez inabalável, nos alerta. É tolice sofrer antes do tempo, e maior tolice ainda é sofrer por causa de palavras. Você não foi feito para ser escravo de comentários.
Você foi feito para ser senhor da própria alma. A ofensa não é um fato, é uma interpretação. E essa interpretação pode ser escolhida. A partir de hoje, cada vez que algo te ferir, pergunte: isso realmente importa? Se a resposta vier do ego, respire. Se vier da razão, haja com firmeza. Mas nunca, jamais, entregue sua paz nas mãos de terceiros. Imagine um castelo antigo, construído com pedras milenares, cercado por muralhas altas e portões reforçados. Ele está no topo de uma colina. Ao redor, o mundo pode ruir. Exércitos podem marchar, tempestades podem destruir vilas, incêndios podem consumir florestas. Mas aquele castelo, sólido, silencioso, inabalável, permanece firme. Agora entenda, esse castelo existe dentro de você. E os estoicos o chamavam de cidadela interior. Uma metáfora poderosa para descrever o lugar onde habita sua essência, sua razão, seu centro. Um espaço que não pode ser invadido, a não ser que você abra os portões. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você escolhe viver ali, e não nas ruas barulhentas da aprovação alheia, do desejo incontrolável ou do medo irracional. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário: as pessoas buscam retiros nas montanhas, no campo, no mar, mas o maior refúgio é dentro de si. Ele sabia que nenhum lugar externo é seguro o suficiente se a mente estiver em guerra. E nenhum lugar é hostil se sua alma estiver em paz. Por isso, o estoico constrói sua fortaleza interior, pedra por pedra, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Ele reforça seus muros com razão, disciplina, virtude. Ele não depende das circunstâncias para estar bem. Ele decide estar bem, apesar das circunstâncias. Mas essa construção exige esforço. Ela começa com autoconhecimento profundo. Você precisa entender o que te desestabiliza. Quais são os gatilhos que ainda abrem brechas nas suas muralhas? Um tom de voz, uma perda repentina, a rejeição, a injustiça. Ao identificar essas fragilidades, você não se condena, você se prepara. Um bom construtor conhece cada falha em sua obra e, por isso, ele reforça as fundações. Ser forte não é nunca vacilar, é saber onde você ainda vacila e trabalhar nisso com humildade e firmeza. Essa cidadela é também o espaço onde você se encontra com seus princípios mais elevados. O estoico não age conforme o que sente, mas conforme o que é certo. Ele tem um código interno. Ele sabe o que valoriza. E quando o mundo tentar arrastá-lo para o caos, ele retorna para esse código. Ele se lembra: eu sou responsável apenas pelas minhas ações. Essa lembrança é como uma tocha na escuridão. Ilumina os passos, aquece a alma, afasta os monstros internos. Sem esse código, qualquer vento te derruba. Com ele, até o furacão te respeita. Construir essa fortaleza também envolve visualização consciente. Marco Aurélio praticava isso. Antes de enfrentar o dia, ele imaginava tudo o que poderia dar errado. Pessoas rudes, decepções, perdas. Mas não para sofrer por antecipação. Ele fazia isso para que, quando o caos viesse, sua mente já estivesse pronta. Era como ensaiar a serenidade antes da batalha. Essa prática se chama premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não é pessimismo, é estratégia, é reforço mental, é a arte de estar preparado para tudo e dominado por nada. E o que sustenta essa fortaleza nos piores dias? A consciência de que tudo o que é essencial está dentro. Você pode perder dinheiro, status, relacionamentos, poder, mas se não perder a si mesmo, ainda está inteiro. Sêneca escreveu: aquele que é dependente da sorte para estar em paz está condenado à guerra eterna.
Por isso, o estoico não constrói sua casa sobre a areia das circunstâncias. Ele cava fundo, ele finca raízes em valores atemporais, coragem, temperança, justiça, sabedoria. Valores que não mudam com o vento, que não desmoronam com as notícias, que não cedem diante do medo. Essa fortaleza, uma vez erguida, se torna um farol. Você passa a ser referência para os que estão à deriva. Sua presença se torna paz, sua atitude um exemplo, sua calma, uma bússola. O mundo ainda será o mesmo, imprevisível, imperfeito, instável, mas você será diferente. Você será rocha no meio da correnteza. E essa rocha não se forma por acaso. Ela se forma com cada pensamento que você escolhe não alimentar, com cada emoção que você decide observar em vez de seguir, com cada momento em que você escolhe agir como quem já entendeu. A verdadeira força não está no controle do mundo, mas no domínio de si mesmo. O medo, essa força primitiva, silenciosa e dominante que habita todos nós. Ele se disfarça de prudência, se esconde por trás da ansiedade, se mascara de perfeccionismo. Mas, no fundo, é ele, o medo, que conduz boa parte das decisões humanas. Medo de falhar, medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo do desconhecido e, acima de todos, o medo da morte. O medo é como uma sombra que cresce quando a luz da razão se apaga. Mas os estoicos olharam para essa sombra de frente. Eles não a negaram, eles a estudaram e, em vez de fugir, aprenderam a transformar o medo em mestre. Epicteto nos entrega uma chave desconcertante. Não é a morte que nos deve amedrontar, mas o medo da morte. Ou seja, o problema não está nos eventos inevitáveis da vida, mas na maneira como os vivenciamos. O medo nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Ele é o eco da nossa fragilidade diante do destino, mas ao invés de ser vencido à força, o medo precisa ser compreendido. Porque onde há medo, há apego, e onde há apego, há sofrimento. O estoico não busca eliminar o medo, mas iluminá-lo. Ele caminha em sua direção com lucidez, porque sabe que o que mais tememos é exatamente o que mais precisamos enfrentar para nos libertar. Sêneca nos ensina que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas noites mal dormidas por situações que nunca aconteceram, quantas decisões paralisadas por monstros criados apenas na mente, quantas oportunidades enterradas pela suposição de um fracasso futuro. O medo é um excelente roteirista de tragédias e a mente um palco obediente. Mas a prática estoica rompe esse ciclo. Ela nos convida a trazer a razão para o centro da cena. A nos perguntar, isso é fato ou suposição? Isso está sob meu controle ou não? Essas perguntas são lanternas na escuridão do medo. Elas devolvem o protagonismo. Marco Aurélio enfrentou batalhas sangrentas, epidemias, traições políticas e ainda assim escreveu com serenidade: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele compreendia que o medo se esconde onde falta clareza. E por isso cultivava a mente como quem cultiva um jardim, removendo ervas daninhas, escolhendo os pensamentos com cuidado, meditando sobre a impermanência de tudo. O estoico abraça a mortalidade não como tragédia, mas como libertação. Ele olha para a morte todos os dias e é justamente por isso que vive com mais intensidade, coragem e presença. Mas como na prática transformar o medo em poder? Primeiro, nomeando-o. O medo não enfrenta a verdade. Diga a ele: eu vejo você. Diga: estou com medo de fracassar. Estou com medo de ficar sozinho. Estou com medo de perder tudo. Nomear é retirar o medo do escuro. Depois, desafie-o com a razão. Pergunte: o que é o pior que pode acontecer? E se isso acontecer, eu consigo lidar? Quase sempre a resposta será sim, porque você é mais forte do que imagina,
porque dentro de você existe uma chama que nunca se apaga, a chama da resistência, da adaptação, da superação. A seguir, treine-se na exposição gradual. O estoico não foge do desconforto, ele o procura. Ele jejua para lembrar que pode viver com menos. Ele dorme no chão para lembrar que o luxo não o domina. Ele se expõe ao frio, à fome, ao silêncio, à crítica. Não por masoquismo, mas por sabedoria. Porque sabe que a vida real vai exigir resiliência. E quanto mais você se prepara voluntariamente, menos o medo terá poder sobre você. É assim que o pavor se transforma em poder, pela familiaridade, pelo ensaio, pela coragem ativa. Não aquela coragem que nasce da ausência de medo, mas a que surge quando, apesar do medo, você segue em frente. Você quer se tornar inabalável? Então olhe para o que mais teme e caminhe, um passo por dia, um pensamento por vez, uma vitória silenciosa após outra. Porque o medo, quando enfrentado com consciência, se torna aliado. Ele aponta para onde você precisa crescer. Ele mostra onde você ainda está preso. Ele revela onde mora a sua próxima liberdade. E essa liberdade começa quando você entende que no medo nunca será maior que a sua decisão de não ser dominado por ele. Imagine se você pudesse olhar para cada acontecimento da sua vida, os bons, os ruins, os inesperados, e dizer com o coração pleno: eu aceito, eu não apenas suporto, eu amo. Esse é o núcleo de uma das ideias mais transformadoras da filosofia estoica, o amor fati, amar o destino, não como resignação apática, mas como um ato de coragem profunda, um pacto com o real. Os estoicos não pregavam o conformismo. Eles não diziam, aceite tudo e pare de lutar. Eles diziam, lute onde você tem poder e aceite com dignidade o que está além da sua força. E mais do que isso, transforme essa aceitação em fonte de força. Ame o que é, não apenas o que você gostaria que fosse. Nietzsche, séculos depois dos estoicos, resgataria esse conceito e o colocaria em chamas. Amor fati, que essa seja minha fórmula para a grandeza. Não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, muito menos escondê-lo, mas amá-lo. Essa postura é um golpe mortal contra o vitimismo moderno, porque exige maturidade, exige a transcendência do ego, exige a entrega sem desistência. Você não está se rendendo à dor, está dançando com ela. Você não está aceitando o fracasso por fraqueza, está integrando a experiência como parte do seu fortalecimento. Mas o que significa, na prática, viver o amor fati? Significa acolher o inesperado com presença, significa olhar para a perda e perguntar: o que isso está me ensinando? Significa aceitar a demora, o não, o silêncio, a falência, a doença, a morte como elementos legítimos da vida, não como erros do universo. O amor fati é a visão do todo. É perceber que até mesmo aquilo que fere agora pode ser mais tarde a fundação de algo mais forte em você. É compreender que não existe vida humana sem dor, sem caos, sem mudança. E que, se isso é inevitável, o mais inteligente é se tornar íntimo do inevitável. Marco Aurélio, em meio à peste, à guerra e ao luto, escreveu: a natureza do universo não traz nada que não seja para o bem comum. Se isso aconteceu, é porque deveria ter acontecido. Ele não era ingênuo, era profundamente sábio. Ele sabia que lutar contra o que já é, contra o que já ocorreu, é o caminho mais curto para a loucura. Mas aceitar, integrar e crescer com isso, isso é o caminho para a transcendência. E aqui está o segredo. Você não precisa gostar do que acontece, mas pode escolher amá-lo como parte da sua evolução. A aceitação ativa não é passividade, é lucidez. Você aceita o que não pode mudar.
e muda o que não deve permanecer. Você acolhe a dor e a transforma em clareza. Você honra a frustração e a converte em maturidade. Essa é a alquimia do amor fati, a capacidade de extrair ouro da lama, luz da escuridão, sentido da perda. O estoico não busca um mundo ideal. Ele vive no mundo real com olhos abertos. E exatamente por isso é tão poderoso. Porque onde os outros se debatem, ele respira. Onde os outros amaldiçoam, ele reflete. Onde os outros desistem, ele age com consciência. Quer um exercício estoico, simples e profundo? Todas as manhãs, ao acordar, diga a si mesmo: hoje acontecerá apenas o que deve acontecer. E eu escolho amar tudo isso. E à noite, ao revisar o dia, olhe até para as dores com gratidão. Isso me tornou mais forte. Isso me mostrou algo. Isso lapidou meu espírito. Com o tempo você perceberá que nada te tira mais do eixo. Nem traições, nem perdas, nem fracassos. Porque você não é mais escravo da expectativa. Você se tornou aliado da realidade. Há um instante, quase imperceptível, entre o que acontece e o que você faz com isso. Entre a palavra que fere e a resposta que você escolhe. Entre a dor que chega e o significado que você dá a ela. Esse espaço, esse segundo sagrado, é onde habita toda a sua liberdade. É onde o homem comum reage e o homem estoico decide. O domínio emocional não se constrói apenas com meditação, leituras ou filosofia. Ele se manifesta, acima de tudo, na prática do agora. Nos momentos em que você é pressionado, ofendido, ameaçado, desafiado, e ainda assim escolhe a calma, o silêncio e a ação consciente. Epicteto dizia: quando algo acontece, a perturbação não vem do evento em si, mas da sua avaliação sobre ele. E como avaliamos algo? No calor do momento, o primeiro impulso costuma ser emocional, impulsivo, automático. A mente, cheia de padrões antigos, toma as rédeas e nos arrasta para respostas que depois nos arrependemos de ter dado. É por isso que os estoicos desenvolveram práticas para lidar com as emoções em tempo real. Técnicas simples, mas poderosas, que interrompem o fluxo da reatividade e devolvem o controle à consciência. E entre todas essas práticas, 3 se destacam como pilares de um espírito treinado: silêncio, respiração e ação lúcida. O silêncio é a arte de não responder na velocidade da emoção. É o escudo da sabedoria. Quando você silencia, você não está se omitindo. Você está se preparando. Está ouvindo o que está por trás das palavras, do gesto, da tensão. Está se reconectando com sua cidadela interior. Quantos conflitos poderiam ser evitados com alguns segundos de silêncio? Quantas palavras lançadas com raiva foram apenas um eco da própria dor? O estoico entende que o silêncio é uma escolha ativa. É um terreno fértil para a razão florescer. E mais do que isso, é um sinal de força. Porque só quem é dono de si suporta o vazio sem precisar preenchê-lo com impulsos. Já a respiração é o ponto de contato entre o corpo e a alma. É o botão secreto do sistema nervoso. Quando você respira profundamente, algo muda. A tempestade diminui. O sangue corre com mais calma. A clareza retorna. Os estoicos usavam a respiração como âncora. Inspiravam fundo, seguravam, soltavam lentamente. E nesse pequeno ritual, afastavam a névoa da emoção descontrolada. A respiração consciente é um lembrete físico de que você está no comando. Mesmo quando tudo ao redor parece perdido, mesmo quando o coração dispara, mesmo quando os músculos tensionam, respirar é uma forma de dizer: eu estou aqui, eu estou inteiro, eu escolho o que vem agora. E então vem a ação lúcida. Depois do silêncio e da respiração, o estoico não fica paralisado. Ele age, mas age com direção, com firmeza, com intenção. Ele não se move por vingança, por ego, por medo. Ele se move pela razão, pela justiça,
pela virtude. Marco Aurélio enfrentava decisões que podiam custar milhares de vidas e ainda assim escrevia: a melhor vingança é não ser como o agressor. Ele agia, mas com propósito, com serenidade. A ação lúcida é o fruto da disciplina interior. Não é ausência de emoção, é emoção canalizada. É coragem sem agressividade. É firmeza sem brutalidade. É clareza no meio do fogo. Essas três práticas, silêncio, respiração, ação, são acessíveis a todos. Não exigem mestres, templos, exigem livros. apenas atenção e comprometimento com a própria evolução. A cada vez que você silencia em vez de gritar, respira em vez de explodir, age em vez de reagir, você está lapidando sua alma. Você está construindo, pedra por pedra, a sua versão inabalável. E não se engane, o mundo vai te testar, vai te provocar, vai cutucar suas feridas. Mas cada teste será uma oportunidade de prática. E a prática faz o mestre de si mesmo. A dor, esse visitante inevitável da existência humana. Essa presença que, cedo ou tarde, bate à porta da alma, com ou sem convite, com ou sem aviso. Pode vir em forma de perda, rejeição, doença, fracasso, injustiça. E quando chega, arrasta com ela as certezas, os planos, a estabilidade. Nos desarma, nos despedaça. E ainda assim, ela carrega em si um dos maiores paradoxos da vida. É justamente a dor que tem o poder de nos tornar mais fortes, mais lúcidos, mais virtuosos. Os estoicos sabiam disso, e por isso não fugiam do sofrimento. Eles o olhavam nos olhos e faziam dele um mestre. Sêneca, talvez o mais poético entre os estoicos, escreveu: nenhum homem se torna extraordinário por viver entre o conforto e o prazer. São as provações que revelam quem somos. E ele sabia do que falava. Acusado injustamente, exilado, pressionado a tirar a própria vida, sua biografia é um hino à dignidade diante da dor. Ele não negou o sofrimento. Ele o sublimou. Transformou a agonia em reflexão, a perda em sabedoria, a morte em legado. E isso é o que os estoicos nos ensinam. A dor não precisa ser um fim, ela pode ser um começo. A dor tem uma linguagem própria. Ela mostra o que realmente importa. Ela silencia o ruído. Ela desmonta o ego. Ela revela as máscaras. Quando tudo vai bem, é fácil manter a pose, falar bonito, parecer centrado, mas é no abismo que a alma é testada. É na perda que a verdade aparece. É na crise que a virtude brilha ou se dissolve. O sofrimento, quando encarado com olhos estoicos, se torna uma forja. Como o fogo que endurece o aço, como o buril que esculpe o mármore. Você entra nele como matéria bruta e sai como essência lapidada. Mas atenção, não se trata de romantizar a dor. Os estoicos não eram masoquistas, não buscavam o sofrimento. Mas quando ele vinha, e ele sempre vem, eles o usavam, extraíam dele força, sabiam que o valor de uma vida não está em evitar a dor, mas em saber o que fazer com ela quando ela vier. E ela virá, porque viver é se expor. É amar, arriscar, tentar, perder. E cada vez que você atravessa um vale sombrio, você descobre um pouco mais da sua própria profundidade, da sua própria força, da sua verdadeira identidade. Epicteto nasceu escravo, foi torturado, viveu com o corpo debilitado e ainda assim ensinava com firmeza: nenhuma dor é maior que a sua capacidade de enfrentá-la. Ele entendia que o sofrimento é real, mas também é passageiro. E que o espírito humano, quando nutrido com razão e coragem, é maior do que qualquer tragédia. Os estoicos não esperavam que a dor passasse para reencontrar a paz. Eles cultivavam a paz dentro da dor, porque sabiam que a serenidade não depende da ausência de sofrimento, mas da presença de consciência. Você quer se tornar inabalável? Então aceite esse fato. Haverá dor, mas você pode escolher o que ela fará de você. Pode se entregar à amargura,
ou pode permitir que ela te purifique. Pode se vitimizar, ou pode crescer. Pode olhar para o céu em desespero, ou pode cavar dentro de si a resposta. E essa resposta no estoicismo sempre virá com uma pergunta: qual virtude posso exercitar agora? Coragem, paciência, resiliência, humildade, gratidão. Cada dor é uma convocação para que você eleve o nível do seu ser. E o tempo? O tempo. Ele é aliado dos que atravessam a dor com sabedoria, porque tudo passa, tudo muda. O que hoje te consome, amanhã pode ser a cicatriz que te torna belo. A dor que agora queima, depois ilumina. O sofrimento que hoje parece insuportável, amanhã será a semente de uma paz inabalável. Mas só se você não desperdiçar o sofrimento. Só se você escolher crescer a partir dele. Só se você confiar que existe uma força maior dentro de você. Uma força que talvez você só descubra quando tudo parece ruir. Poucas coisas têm tanto poder de nos tirar do eixo quanto os relacionamentos. Podemos ser mestres da lógica, disciplinados no trabalho, fortes diante da dor física, mas basta uma palavra de quem amamos, um silêncio inesperado, uma crítica de alguém próximo, e todo o nosso mundo interior treme. A razão dá lugar ao impulso. A clareza se dissolve na angústia. O orgulho responde antes da alma entender. É nesse terreno instável das relações humanas que o verdadeiro estoico é forjado. Não como alguém frio ou distante, mas como alguém que ama sem ser dominado, que se entrega sem se anular, que compreende sem se perder. Marco Aurélio, que conviveu com traições dentro da própria corte, escreveu: quando acordares pela manhã, pensa que encontrarás pessoas ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas, maliciosas. E mesmo assim, escolheu não se contaminar por elas. Ele entendia que o comportamento alheio não é reflexo do nosso valor, mas do mundo interno de cada um. Essa lucidez é o escudo do estoico. Saber que o outro faz fala sobre ele, e o que você faz em resposta fala sobre você. Nos relacionamentos, projetamos e nos decepcionamos. Esperamos e sofremos. Amamos e, às vezes, nos perdemos. Mas o estoico aprende a amar com responsabilidade emocional. Ele não ama esperando retorno, aceitação ou reciprocidade como condição para sua paz. Ele ama porque amar é virtude, não carência. Ele perdoa não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque entende que o ressentimento é uma prisão que ele mesmo escolhe trancar ou abrir. Ele não busca controlar o outro, mas sim dominar o próprio coração, especialmente quando ferido. E o que dizer da raiva, da inveja, da decepção? São todas emoções legítimas, mas perigosas quando assumem o leme. A raiva, por exemplo, pode ser um incêndio, mas também pode ser uma tocha, se bem direcionada. O estoico observa a emoção surgindo e pergunta: ela está me levando à justiça ou à vingança? Ele sabe que as piores decisões são tomadas no calor da mágoa. Por isso, pratica o distanciamento emocional. Não se afastar das pessoas, mas da confusão mental que elas podem causar. Um passo atrás, uma respiração, um silêncio e a clareza volta. Nos laços afetivos, o estoico também sabe que a impermanência é a regra. Pessoas mudam, sentimentos oscilam, vínculos se rompem. Isso não é tragédia, é natureza. Epicteto dizia: você ama um copo de cristal, lembre-se de que ele é frágil. E com as pessoas o mesmo se aplica. Amar é lembrar da transitoriedade. E ainda assim escolher estar presente, sem ilusões, sem garantias, sem apego que adoece, apenas com entrega consciente, com gratidão pelo instante, com desapego maduro, porque o amor verdadeiro não exige posse, ele floresce no solo da liberdade. E quando somos traídos, abandonados, desrespeitados, o impulso grita por justiça, por reação, por revanche, mas o estoico ouve esse grito e pergunta: isso me engrandece ou me rebaixa?
Ele sabe que a verdadeira justiça começa no autodomínio, que às vezes a resposta mais poderosa é a ausência de reação, que há mais força em quem se retira em paz do que em quem grita com fúria. Ele não ignora a dor, ele a honra, mas escolhe crescer a partir dela, não se vingar por causa dela. A vida é feita de encontros e despedidas, de laços que curam e outros que ferem, de conexões que nos elevam e outras que nos testam. O estoico transita por todas com dignidade, porque seu valor não depende da opinião alheia. Sua paz não está na harmonia do outro. Seu amor não está condicionado à aceitação externa. Ele construiu sua cidadela interior. E mesmo nos momentos mais turbulentos dos relacionamentos humanos, ele permanece inteiro. E então chega o momento em que tudo desmorona. O chão que parecia firme racha, a rotina que parecia segura quebra, os vínculos estremecem, a saúde falha, o futuro vira fumaça. E o que fazer quando o caos chega? Quando a vida não apenas ameaça, mas golpeia? É nesses momentos, não nos dias tranquilos, que o verdadeiro estoico se revela. Porque qualquer um pode parecer forte quando o mar está calmo. Mas apenas o espírito treinado permanece firme quando a tempestade engole o horizonte. E não se trata de negar o caos. Se trata de ser a ordem dentro dele. Marco Aurélio, em meio a pestes, traições políticas e guerras fronteiriças, escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Ele não dizia isso do conforto de um palácio. Ele dizia com as mãos sujas de responsabilidade, com o peso de um império sobre os ombros, e ainda assim mantinha a mente clara, porque entendia que o mundo pode arder, mas se a alma estiver serena, nenhum incêndio é capaz de consumir o que há de essencial. Manter a calma no caos é uma habilidade, e como toda habilidade, é treinável. O estoico começa esse treino todos os dias. Ele se levanta já preparado para os imprevistos. Ele não se surpreende com a falha, com o ataque, com a queda. Ele já os contemplou, já os meditou, já os antecipou. Isso não é pessimismo, é preparação emocional. O caos só desestrutura quem foi enganado pela ilusão da permanência, quem achava que tudo duraria, quem acreditava que tinha controle total. O estoico, ao contrário, vive em paz justamente porque aceitou desde o início a imprevisibilidade da vida. Mas o que fazer quando o caos já chegou? Quando não há mais tempo de se preparar? Quando o furacão já te envolveu? A resposta estoica começa sempre com uma pausa, um silêncio, um retorno ao eixo. Respire. Pergunte-se: o que está sob meu controle agora? E haja sobre isso. Apenas isso. O caos é grande, sim, mas você não precisa resolvê-lo todo de uma vez. Você só precisa agir com lucidez no próximo passo. Um por um, uma decisão serena atrás da outra. E assim, mesmo cercado de destruição, você começa a reconstrução. O estoico no caos é como o capitão de um navio em plena tormenta. Ele não grita, não culpa o mar, não amaldiçoa os ventos. Ele ajusta as velas, grita ordens firmes, protege sua tripulação. E quando a tempestade passa, porque sempre passa, ele emerge não apenas vivo, mas mais forte, mais sábio. Essa imagem não é fantasia, é prática, é filosofia aplicada. Você pode ser esse capitão, você pode ser esse porto seguro, para si mesmo, para os outros, para o mundo. E há mais, manter a calma no caos é um serviço, um dom, uma âncora para quem está à sua volta. Quando você se recusa a ser arrastado, quando mantém a dignidade em meio à ruína, você inspira sem dizer uma palavra. Você se torna referência, farol, coluna, não para parecer superior, mas porque entendeu que, se o mundo enlouquece, a sanidade é um ato revolucionário, e o primeiro passo dessa revolução começa dentro. Então, da próxima vez que tudo parecer ruir, que a vida te colocar contra a parede, lembre-se, você não é o caos. Você é quem o atravessa.
Você é o ponto imóvel no meio do vendaval. Você é aquele que age quando todos congelam. Você é o estoico, aquele que sente, sofre, treme por dentro, mas decide com clareza. Porque treinou a alma para ser firme quando tudo vacila. Porque construiu dentro de si um lugar onde nem mesmo o colapso do mundo pode entrar. Chegamos ao cume da montanha. Depois de enfrentar a raiva, o medo, a dor, a perda, o caos, surge, enfim, a figura daquele que aprendeu a permanecer de pé enquanto o mundo se contorcia. Aquele que caiu, sim, mas que não se perdeu. Que chorou, mas que não se curvou. Que foi traído, mas que não deixou de confiar na própria luz. Esse é o homem inabalável. Não porque é imune ao sofrimento, mas porque o transmutou. Não porque é perfeito, mas porque é inteiro. Um ser forjado no fogo da própria mente, lapidado pelas quedas, treinado nos silêncios. Um mestre de si mesmo. O homem inabalável não é arrogante, é sereno. Não precisa provar nada. Não grita para ser ouvido. Não implora para ser amado. Ele anda com firmeza porque conhece o próprio valor. E esse valor não vem do status, da aparência, da riqueza. Vem da coerência. Vem da fidelidade a princípios que não se dobram ao sabor das circunstâncias. Ele age com justiça mesmo quando ninguém está vendo. Ele escolhe a temperança mesmo quando tudo em volta convida ao excesso. Ele cultiva a sabedoria porque sabe que o mundo é um fluxo e quem não aprende se afoga. Esse homem, ou mulher, ou ser humano que escolhe esse caminho é um farol no tempo em que todos se perdem. Ele não é perfeito, mas é presente. Ele não controla tudo, mas domina o que importa. Ele não evita a dor, mas a atravessa de cabeça erguida e, principalmente, ele entende que a vida não é um campo de conforto, mas um campo de treinamento da alma. Cada dia, um exercício, cada perda, uma lição, cada frustração, uma chance de se superar, cada silêncio, um convite à introspecção. O homem inabalável vive com intenção. Ele acorda com propósito, ele age com clareza, ele fala com precisão, ele escolhe com consciência. Ele entende que o mundo pode ser duro, mas isso não o autoriza a endurecer o coração. Ele ama com profundidade, mas sem dependência. Ele lidera com firmeza, mas sem imposição. Ele perdoa, porque entende que segurar o rancor é acorrentar a si mesmo. Ele se posiciona, mas com humildade. E quando erra, não se esconde. Aprende, se levanta e segue. O que o torna invencível não é a ausência de dor, mas a maneira como ele a transforma. O que o torna livre não é ter tudo sob controle, mas viver em paz com o incontrolável. O que o torna raro não é ser admirado, mas ser íntegro quando ninguém está olhando. E quando o mundo tentar puxá-lo de volta para a mediocridade, para a fúria, para o desespero, ele sorrirá. Porque conhece a si mesmo, porque já esteve lá e escolheu não mais viver à mercê das marés externas. Essa construção é eterna, não tem ponto final. A alma inabalável não nasce pronta. Ela é esculpida dia após dia nas escolhas invisíveis, nos pensamentos que decidimos não alimentar, nos sentimentos que decidimos compreender em vez de reprimir, nas palavras que decidimos não dizer, no silêncio que aprendemos a valorizar, nos limites que finalmente aprendemos a impor e nas atitudes que discretas ou grandiosas revelam: eu não sou o escravo do mundo, eu sou senhor de mim mesmo. E se você chegou até aqui, saiba, essa força já está dentro de você, sempre esteve. O que muda agora é que você sabe onde buscar, sabe como cultivar, sabe que a filosofia não é teoria, é prática viva, que o estoicismo não é frieza, é liberdade, que a serenidade não é passividade, é força centrada, que o autocontrole não é repressão, é escolha consciente,
e que a vida, mesmo com todas as suas dores, injustiças e caos, ainda pode ser o palco de uma existência virtuosa, firme, significativa e profundamente sua.